Vamos falar nesse vídeo sobre, mais um vídeo sobre higiene ocupacional, falar sobre a avaliação ocupacional do calor. Essa parte, vamos falar a parte 1, nós vamos mostrar só a instrumentação utilizada na avaliação. Posteriormente, nós vamos gravar outros vídeos referente a limite de exposição, ao cálculo das médias e comparação dos resultados. Bom, o anexo 3 da NR15 estabelece tanto o limite de tolerância como o procedimento de avaliação. Da mesma forma, a NHO 06 da Fundacentro também adota o mesmo índice de avaliação do anexo 3 da NR15. Esse índice adotado por essas normas é o IBUTG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo. O índice de bulbo úmido termômetro de globo, ele utiliza 3 termômetros: o termômetro de bulbo úmido natural, o termômetro de globo e o termômetro de bulbo seco. Então aqui nós temos o termômetro de bulbo úmido natural. Esse termômetro de bulbo úmido natural, você umedece um pavio sobre a água, umedece com água destilada, aqui o teu reservatório de água destilada, e no caso aqui, o bulbo, a evaporação da água vai resfriar o bulbo e, consequentemente, vai registrar uma temperatura menor que a temperatura comum. É lógico, vai resfriar dependendo da umidade relativa do ar. Quanto menor a umidade relativa do ar, menor será o valor desse termômetro de bulbo úmido natural. Assim, por exemplo, se a temperatura normal, 30 graus, podemos obter aqui 22 se a umidade relativa for muito baixa. Se a umidade relativa é muito alta, esse valor pode dar 25, 26, depende da situação. Então, em função dessa umidade relativa e também da movimentação do ar. O termômetro de globo, nós temos aqui uma esfera oca de 15 centímetros de diâmetro, espessura de 1 milímetro, pintado externamente de preto fosco. Esse termômetro leva em consideração o calor radiante. O calor radiante incidindo sobre esse globo vai absorver o calor, a hora que incide os raios aqui vai absorver o calor e aquecer o ar interno, onde está localizado no centro dele o sensor do termômetro. E aí, aquecendo o ar interno, ele vai registrar uma temperatura maior que a temperatura do ar, maior que a temperatura normal. Então, por exemplo, lá no sol, enquanto a temperatura interna aqui, nós vamos achar aqui, por exemplo, 30 graus, se eu for lá para o sol, pode dar 40, 50, dependendo do dia, né, dependendo da situação. O outro termômetro que nós utilizamos é esse aqui, o termômetro de bulbo seco. O termômetro de bulbo seco é o termômetro comum, é a temperatura normal, a temperatura do ar normal. Nesse caso, ele também inclui aqui, ele pode também fazer parte dessa avaliação do IBUTG. Bom, com os dados desse termômetro, você calcula o IBUTG, o índice de bulbo úmido termômetro globo. Para o ambiente interno ou externo sem carga solar, o IBUTG é 0,7 TBN mais 0,3 TG. No ambiente externo com carga solar, aí entra o TBS, é 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Nesse caso aqui vai entrar o TBS. Observam que o termômetro de bulbo úmido natural é 70% do índice, então é muito importante, ele tem grande importância, né, muito relevante essa temperatura de bulbo úmido natural. Bom, então nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os limites de exposição, mas antes disso nós vamos mostrar um exemplo, o funcionamento desse termômetro aqui, mostrando alguns dados, uma medição aqui na sala, só para exemplificar como se obtém o índice. Normalmente, os medidores de calor já dá o cálculo direto do IBUTG, interno e externo. Os dados medidos aqui nessa sala de aula, na nossa sala de aula aqui. Então, a gente podemos observar aqui o seguinte: o termômetro de bulbo úmido natural está dando 24,7, o termômetro de globo 29,1 e o termômetro de bulbo seco 28,7. Observa que, como nós informamos, a umidade relativa, em função da umidade relativa, influencia muito
Nesse parâmetro aqui eu tenho 24, enquanto aqui eu tenho 28 na temperatura normal, que é o bulbo seco, 28,7 e 24,7 o bulbo úmido natural. O globo 29,1, porque o globo vai considerar a radiação, né, o calor radiante. Então aqui o IBUTG interno está dando 26,0. Aqui está um pouco quente na nossa sala aqui, porque o ar condicionado está desligado. E o IBUTG, por isso está dando até um IBUTG significativo. E ele também te dá o cálculo direto do IBUTG externo. Só clicar aqui e você vai ter o IBUTG externo, já calculado de acordo com a equação.